Não gostam de Bíblia, são malucos, exagerados, barulhentos, valorizam mais a experiência do que a palavra. Nada acrescentam à teologia como um todo, nem sequer têm uma relevância social. Muitos são, de fato, os estereótipos e exageros aplicados ao movimento. Mas será que isso realmente condiz com a realidade? Se você quer saber sobre esse assunto e qual é a verdadeira relevância do pentecostalismo, fica nesse vídeo, porque ele está revelador. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Alisson Ricardo, esse é o canal de teologia O Arauto Pentecostal. Desde já, curta esse vídeo, compartilhe com aqueles que são pentecostais e com aqueles que não são também, para que possam conhecer um pouquinho mais desse assunto. Já que esse assunto, esse vídeo, ele trata a respeito da relevância do pentecostalismo, faz todo sentido a gente compartilhar ele, especialmente com aquelas pessoas que falam mal do movimento e só sabem criticar. Então faça esse favor para a comunidade e abençoe aí o seu irmão, aquele que desconhece o movimento, para que eles possam ter um pouquinho mais de entendimento e parar de falar bobagem. Bom pessoal, a ideia do vídeo é tratar da relevância do pentecostalismo em três principais pilares: o social, o teológico e o da vida prática cristã. Afinal de contas, o pentecostalismo, como sendo parte do cristianismo ou um movimento de renovação dentro do cristianismo, ele basicamente é um movimento de fé, é um movimento de crença em Deus. E a crença em Deus, em todos os casos, é relevante. Mas vejamos em primeiro lugar a questão social. Podemos considerar aqui o avanço que o movimento pentecostal fez em termos de igualdade dentro de um contexto segregacionista. Cabe entendermos um pouquinho do contexto social ali nos Estados Unidos durante o período em que o movimento pentecostal teve o seu início. Inicialmente, os Estados Unidos ele foi formado por 13 colônias, e aí formou-se as colônias do Sul e as colônias do Norte. Porém, as do Norte elas faziam uso de trabalho assalariado. Já as do Sul, eles faziam nas suas grandes terras, faziam uso do trabalho escravo. Houve um período onde essas duas regiões dos Estados Unidos, elas se confrontaram, né? A gente tinha ali como presidente Abraham Lincoln cuidando da região norte ali, e eles vencem a região sul. Porém, como lá nos Estados Unidos cada estado acaba tendo autonomia para criar suas leis, nesse período é que surgiram as leis segregacionistas. Já em 1970, um dos estados da América proibiu o casamento entre raças. E em 1875, esse mesmo estado adotou o princípio separados mais iguais. É a partir desse princípio que diversas leis segregacionistas começaram a ser criadas. Então, as leis que separavam brancos e negros nos ônibus, bebedores para brancos e negros e até mesmo na parte da educação, escolas separadas também. E é nesse contexto que o pentecostalismo vai surgir. A gente tem a figura de William Seymour, por exemplo, que era negro, filho de escravos, né? Netos de escravos, e que, além de tudo ele era caolho ainda, né? E ele tinha que assistir às aulas do lado de fora porque ele não podia, a lei não permitia que ele assistisse às aulas do lado de dentro. Nesse período, o pentecostalismo vai surgir e nas reuniões pentecostais, o que você vai ver é o Espírito descendo sobre todos. O Espírito não escolhe cor, não escolhe etnia, não escolhe idade para descer. Ele desce sobre todos. E ele desceu sobre homens, sobre mulheres, sobre brancos e sobre negros. É claro que depois de um tempo, o próprio movimento pentecostal ele não vai aguentar a força daquele contexto e vai acabar cedendo a esse movimento segregacionista, né? E assim tendo igrejas pentecostais mais de brancos e outras majoritariamente de negros. Porém, o princípio da igualdade estava ali. O mesmo princípio pode ser visto, por exemplo, no caso das mulheres, em segundo lugar. Vejamos, nós estamos no ano de 1901, período esse onde o pentecostalismo começa a ganhar corpo enquanto movimento. Ali, na escola Bethel, os estudos sob a tutela de Charles Fox Parham, sob o tema do pentecostalismo, começa a se expandir também. Em 1906, nós vamos ter o movimento da Rua Azusa, né, com o principal nome ali, William Seymour, aonde o movimento vai começar a crescer realmente e se expandir para o mundo. Só em 1920 é que as mulheres vão começar a votar, a ter o direito ao voto ali nos Estados Unidos. Então você percebe que o contexto para as mulheres era um contexto desfavorável. As mulheres não tinham voz naquele período, né? As mulheres não tinham muito espaço na sociedade e sequer voz naquele contexto. É nesse ambiente que o Espírito vai descer. E mais uma vez,
ele não escolhe raça, nem gênero e nem idade para descer. Ele desce sobre todos de maneira igual. E o papel das mulheres é tão importante a ponto de ser dito que sem elas o movimento não seria o que foi. Então vejamos um trechinho do documentário a respeito desse assunto, da atuação feminina nesse contexto. Você não pode ter o Azusa como ele aconteceu, sem o forte apoio das mulheres. Elas foram cruciais para o avivamento. Pelo sucesso, temos que olhar igualmente para homens e para mulheres. Sem o sacrifício delas, sem o apoio, sem o desejo delas de levar o evangelho, às vezes, para lugares que os homens não queriam ir, não veríamos o movimento que vemos hoje. Essas mulheres não oram apenas, elas esperam que Deus responda. Então, quando oravam, procuravam uma resposta específica de Deus. Se você realmente estudar o avivamento, verá que teria sido diferente sem as mulheres. Bom, e tudo isso decorre da ideia de que o Espírito desce sobre todas as pessoas, né? Ou melhor, ali na linguagem de Joel, que Pedro se utiliza ali no discurso que ele tem em Atos 2, de que o Espírito se derramaria sobre toda a carne. Na verdade, ali é de todas as classes, né? De todas as categorias, e não sobre todas as pessoas, literalmente. Percebe aqui a ênfase pentecostal nesse fator igualitário? Literalmente, realmente, o Espírito desce sobre todos. Cabe ainda mencionar a relevância do pentecostalismo no que tange à questão social, no suporte que dá às pessoas carentes e assim por diante, e a relevância do movimento enquanto movimento que mais cresce e mais alcança as periferias e pessoas que antes não se alcançavam. A denominação pentecostal ela foi considerada como a fé da periferia, porque ela se espalha da periferia dos Estados Unidos para a periferia do mundo. E não é de se estranhar, já que até mesmo o próprio Cristo escolheu pessoas para conviverem com ele e para serem treinadas para o ministério que qualquer outra pessoa não escolheria. Portanto, não é estranho entender a relevância do pentecostalismo no que diz respeito ao aspecto social, porque no fim das contas é um grupo de pessoas que acreditam que recebendo o batismo no Espírito Santo, eles são revestidos para testemunhar e abençoar outras vidas. Mas a fé pentecostal ela não é relevante apenas socialmente, ela também possui sim uma relevância teológica. Vejamos, Gutierrez Fernandes, em seu livro Revestidos de Poder, ele vai trazer à tona a ideia de que a teologia cristã ela pode ser dividida em 3 grandes períodos: a patrística, a escolástica e a moderna. No primeiro período, a principal tarefa era defender a divindade de Cristo e a doutrina da Trindade. No segundo período, na escolástica, temas como a fé e a razão e a justificação pela fé eram temas importantíssimos. Já no período moderno, o grande assunto da teologia é a antropologia e o próprio homem. É nesse período que vai nascer o romantismo e o liberalismo teológico, por exemplo. Se esse é um resumo da doutrina e da teologia cristã ao longo da história, em 2000 anos de história, não é simples entender que a doutrina do Espírito Santo ela acabou ficando em segundo plano? São os pentecostais que vão trazer à tona essa ênfase. É claro que ao longo da história nós temos diversas pessoas tratando desse assunto. Na verdade, uma quantidade bem pequena em comparação com a quantidade de teologia produzida sobre os outros temas. É compreensível também que o conteúdo teológico produzido em cada período tinha a ver com a preocupação em defender a fé naquele contexto. E é por isso que a gente não pode também cobrar os antigos sobre assuntos que vieram aparecer depois do surgimento do movimento pentecostal. Porém, a doutrina do Espírito Santo deveria, no mínimo, ser enfatizada dentro do contexto da Trindade, como o Pai e o Filho foram enfatizados. Então, realmente é injustificável essa falta de produção teológica dentro aí da doutrina do Espírito Santo e da ação do Espírito Santo. E é exatamente esse o ponto. Somente com o início do movimento pentecostal e todo o barulho que ele causou é que os não pentecostais vão reagir a tudo isso. Então a gente vai ter um início de produção teológica dentro desse tema, dos próprios pentecostais e também daqueles que discordam do movimento tentando refutá-lo.
Então você tem o início de uma produção teológica falando a respeito do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo na vida do cristão e da ação também do Espírito Santo em termos de revestimento de poder e de dons espirituais e assim por diante. Então a contribuição do pentecostalismo para a teologia, para a comunidade teológica como um todo, é principalmente no resgate das discussões referentes ao assunto do Espírito Santo, dos dons espirituais, de toda essa temática. É claro que a produção teológica pentecostal ainda é muito pequena em comparação com as outras linhas teológicas. Porém, isso também é compreensível, já que se trata de um movimento com um pouco mais de 100 anos. E em último lugar, nós podemos ver que o pentecostalismo ele possui uma relevância no que diz respeito à vida prática do cristão. O zelo com a Bíblia e uma abertura especial para o sobrenatural de Deus são aspectos importantíssimos e fundamentais na maneira que o pentecostal olha para a realidade e vive a sua fé com Deus. A gente percebe que a maneira do pentecostal ler a Bíblia, e fomos considerados historicamente os homens da Bíblia, ou homens Bíblia, que andavam com a Bíblia debaixo do braço. Perguntem aí para o pessoal mais antigo da Assembleia de Deus, tamanha importância que a gente dá e que esse povo, esse movimento dá para a palavra de Deus. No fim das contas, o pentecostal lê a Bíblia crendo que ela é literalmente a palavra de Deus e de que podemos nos ver nos exemplos de Pedro, por exemplo, de quando ele fracassa na fé, mas também podemos nos ver no exemplo de Pedro, quando ele tem sucesso diante do Senhor ao pregar e mais de 3.000 almas serem alcançadas. Nós cremos, e os pentecostais creem definitivamente, que aquilo que os cristãos da igreja primitiva viveram, nós também podemos viver. Percebe então que essa abertura para o sobrenatural, para o agir de Deus, para aquilo que os olhos humanos não podem ver, é uma característica especial e marca muito bem a relevância da visão pentecostal para a vida do cristão. Não, pessoal, que isso tudo seja uma ênfase ou seja algo que é realidade somente dentro do pentecostalismo. Muito pelo contrário, nas outras teologias e nas outras linhas de pensamento, a gente também tem a fé no sobrenatural, a gente também tem a abertura para Deus, porém, fica claro para nós historicamente que essas são ênfases sim do movimento pentecostal. O pentecostalismo nada mais é do que uma denominação dentro do cristianismo. Não pode ser visto como uma bastarda, mas sim como uma irmã também que tem muito a contribuir com a teologia, com a sociedade e com a comunidade cristã. Ademais, poderíamos mencionar ainda a relevância do pentecostalismo enquanto o movimento que mais cresce no mundo, principalmente nos países em que a igreja é perseguida e há um fechamento muito grande para a proclamação do evangelho e a liberdade religiosa. Porém, vamos deixar esse conteúdo para um próximo vídeo. É claro que existem muitos pontos difíceis e muitos detalhes a serem ainda esclarecidos a respeito do movimento, que temos dificuldades e problemas a serem resolvidos internamente, isso também é claro. Porém, compreensível, já que o movimento tem um pouco mais de 100 anos. A ideia, irmãos, desse vídeo era apresentar que o pentecostalismo, para além dos estereótipos que se tem e para além da imagem negativa que se tem dele, ele é sim um movimento dentro da fé cristã, que contribui para a mesma, que tem relevância social, que tem relevância teológica e que, por serem pessoas que acreditam em Deus e que confiam na Bíblia, podem também fazer a diferença na sociedade e abençoar a comunidade como um todo. Bom, agora sim, se você ficou até aqui é porque esse conteúdo tem te abençoado, tem te edificado, tem te ajudado em alguma medida. Então peço mais uma vez e reforço, compartilhe esse vídeo principalmente com aqueles que são pentecostais. Nós precisamos entender a nossa fé, nós precisamos entender o nosso posicionamento dentro do ambiente cristão e nós precisamos proclamar a nossa fé, nós precisamos fazer valer aquilo que nós cremos, colocar em prática, que nós não sejamos pessoas que apenas conhecem, mas pessoas que praticam. Então compartilhe esse vídeo e abençoe mais uma vida. Continue nos acompanhando, que Deus te abençoe, um abração e até o próximo vídeo. Tá retinha, tá legalzinha a luz aqui atrás. Ainda bem que eu parei. Julie! Vamos lá então. Ok, aí passa uma vinhetinha. Foram colonizados por 13 colônias. Era formado por 13 colônias. Isso. Vamos lá. Acompanhe o canal, fique... Não. Okay.
Que fala? Acompanhe o canal. Compartilhe o vídeo. Já falei isso.